Dê saúde para você e para quem precisa. Bora continuar nosso estudo com o resumo do livro A Dieta do Futuro, do Dr. Hiromi Shinaya. A temperatura corporal de animais como vacas, porcos ou aves normalmente oscila entre 38,5 a 40 graus centígrados. Portanto, é mais elevado do que a temperatura do corpo humano, que fica em torno de 37 graus centígrados. A temperatura corporal do frango é mais alta ainda, ou seja, 41,5 graus centígrados. A gordura desses animais atinge sua maior estabilidade na temperatura corporal específica de cada um deles. Assim, quando a gordura entra em um ambiente de temperatura mais baixa, ela se condensa e endurece. Essa gordura viscosa engrossa o sangue. O fluxo de sangue denso é lento e a compactação dessa gordura no interior dos vasos sanguíneos constitui um obstáculo. Em contraposição, como os peixes são animais de sangue frio, em condições relativamente saudáveis, sua temperatura corporal é muito inferior à temperatura do corpo humano. O que acontece quando a gordura do peixe entra no organismo humano? Como a gordura aquecida em uma frigideira, ela derrete e se liquefaz. O óleo do peixe, quando entra na corrente sanguínea do ser humano, torna o sangue mais fino e reduz o nível de colesterol ruim. Mesmo quando se consome o mesmo número de gramas de gordura, o peixe é nitidamente melhor para o organismo humano do que os animais de sangue quente. Pois essa gordura entra na corrente sanguínea na forma líquida. Vamos entender agora o segredo de comer peixe de carne vermelha é comê-la fresca. Os peixes podem ser divididos em peixes de carne vermelha e peixes de carne branca. Em geral, os peixes de carne branca são considerados melhores para a saúde do que os de carne vermelha, pois a carne vermelha tende a oxidar mais rápido por causa do seu alto teor de ferro. O atum e o bonito são considerados peixes de carne vermelha, por ser essa a cor do seu tecido muscular. A cor vermelha deve-se a proteínas específicas chamadas mioglobinas. As mioglobinas são proteínas globulares que armazenam oxigênio e que se formam a partir de uma cadeia de polipeptídeos, ou seja, aminoácidos e poliferrina, um tipo de ferro. Elas são encontradas nos músculos de animais que ficam longos períodos sob a água, como golfinhos, baleias e focas. A longa permanência sob a água só é possível porque as mioglobinas são capazes de armazenar oxigênio nas células para ser usado no metabolismo, quando necessário. Em geral, os músculos dos animais também são vermelhos por causa da mioglobina. O atum e o bonito têm muita mioglobina, o que os possibilita a nadar nos oceanos em altas velocidades. Para isso, seus músculos precisam de um grande estoque de oxigênio. Para prevenir a falta de oxigênio, seus músculos armazenam grande quantidade de mioglobina, o que provoca a oxidação da carne imediatamente após o corte e a exposição ao ar. É por isso que os peixes de carne vermelha não são considerados saudáveis. Em contraposição, os peixes de carne branca, como não têm mioglobina, mesmo depois de cortado, não oxidam tão rapidamente. Entretanto, o peixe de carne vermelha tem mais agentes antioxidantes, como o DHA e EPA. Além disso, por ser rico em ferro, na forma natural, a mioglobina pode fazer muito bem aos anêmicos. Mas quando esse ferro oxida, transforma-se em óxido de ferro, que traz mais danos do que benefício aos anêmicos. Portanto, ao comer peixe de carne vermelha, é essencial que eles sejam frescos. Adoro sushi de atum, por isso, quando ocasionalmente como sempre
peço para cortarem cerca de 5 milímetros da borda antes do preparo. Desse modo, elimina-se parte oxidada pela longa exposição ao ar. Com um pouco de tempo e energia, o peixe de carne vermelha pode transformar-se em um alimento de alta qualidade. Há, por exemplo, uma especialidade típica de Kochi chamada katsu no tataki, bonito, cru, tostado, que envolve um método de cozimento em que a superfície do peixe é levemente grelhada. Esse método altera a qualidade da proteína e evita que o peixe oxide mesmo quando exposto ao ar, graças à velocidade com que ele é grelhado. A camada externa do peixe impede que o restante se exponha ao oxigênio e oxide. Casualmente, esse método também tem a vantagem de matar parasitas que tendem a se acumular na pele do peixe. Apesar disso, como o peixe é uma proteína animal, é preciso cuidado para não consumir demais. Além do que, os últimos relatórios acusam aumento de teor do mercúrio no atum. Os exames de sangue de pessoas que consomem esse peixe confirmam isso. Toda pessoa que come atum com frequência deve fazer ao menos um exame de sangue. Precisamos reconhecer que a poluição do solo e do mar está diretamente relacionada à nossa saúde como indivíduos. Portanto, esse assunto merece nossa atenção. Agora vamos entender qual é a refeição ideal. A refeição ideal consiste em 85% de alimentos de origem vegetal e 15% de alimento animal, de origem animal. A alimentação e o estilo de vida do fator enzimático recomendam que a porcentagem de frutas, hortaliças e grãos em nossa alimentação seja de 85% e 15% respectivamente. Com frequência perguntam se a redução do consumo de carne não ocasionará a falta da proteína. Respondo que isso não é motivo para preocupação. Mesmo a alimentação vegetariana radical consegue fornecer proteína suficiente. Como acontece com a maioria dos animais e vegetais, o corpo humano é formado basicamente por proteínas. No entanto, o consumo de alimentos proteicos, como carne e peixe, não significa que a proteína será usada na formação do corpo de maneira direta. Isso acontece porque as proteínas se formam a partir de aminoácidos, e os aminoácidos se arranjam das mais variadas formas. As paredes do intestino humano absorvem as proteínas, somente depois de elas serem transformadas em aminoácidos pelas enzimas digestivas. Os aminoácidos absorvidos são, então, ressintetizados no corpo e transformados em proteínas, conforme a necessidade. Existem aproximadamente 20 tipos de aminoácidos que formam as proteínas humanas. Desses 20 tipos, 8 não podem ser sintetizados pelo organismo humano, que são lisina, metionina, triptofano, valina, treonina, leucina, isoleucina e fenilalanina, juntos chamados aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos são preciosos, pois a simples falta de um deles pode causar um sério transtorno nutricional. Daí a absoluta necessidade da sua inclusão na alimentação diária. As proteínas animais são consideradas de boa qualidade quando contêm todos os aminoácidos essenciais. Por isso, os nutricionistas modernos recomendam o consumo diário de proteínas, mas as proteínas vegetais também contêm muitos aminoácidos essenciais, embora nem todos. Grãos, cereais, hortaliças, cogumelos, frutas e vegetais marinhos contêm muitos aminoácidos.
muitos se surpreendem ao saber que a alga desidratada contém 37% de proteína. Porém, sabe-se que a alga kelp abriga um tesouro de aminoácidos. Entre todos os alimentos do reino vegetal, a soja é considerada a carne dos campos, por ser rica em aminoácidos. A quantidade de aminoácidos essenciais da soja, com exceção dos níveis de treonina, ligeiramente abaixo do padrão, não deixa nada a dever à da carne e a sua digestão. Por ser muito mais fácil, não esgota as enzimas fontes como a carne. Obviamente, o excesso de proteína vegetal não faz bem, mas com base no fato de que as plantas são ricas em fibra alimentar e desprovidas de gordura animal, recomendo uma alimentação à base de proteínas vegetais, complementando-a ocasionalmente com um pouco de proteína animal, de preferência peixe. Considerando-se vários alimentos vegetais individualmente, fica evidente que nenhum vegetal sozinho tem todos os aminoácidos essenciais, mas, em geral, nossas refeições combinam vários tipos de alimentos. Se soubermos combinar grãos, legumes, verduras, sopa, esse tipo de alimentação pode fornecer os aminoácidos essenciais em quantidades adequadas. Agora vamos falar sobre o arroz branco. O arroz branco é comida morta. Recentemente, muitas pessoas começaram a reduzir a ingestão de arroz por acreditar que os carboidratos engordam. Entretanto, é um erro pensar que o arroz faz as pessoas engordarem. Minha refeição são composta por 40 a 50% de grãos, mas como são bem equilibrados, não engordo. Meu alimento de base, entretanto, não é arroz branco polido, que a maioria das pessoas come. É o arroz integral, acrescido de outros 5 grãos, como cevada, laminada, milheto, trigo sarraceno, quinoa, amaranto, aveia integral e trigo bulgur. Essa mistura de grãos com arroz integral forma meu prato de base. Minha preferência é por grãos integrais, frescos, não refinados e orgânicos. A temporada de colheita do arroz é limitada, portanto não é possível ter arroz recém-colhido sempre. Por isso, compro arroz integral em embalagem a vácuo, que evita o contato com o oxigênio. Uma vez aberto o pacote, tento consumi-lo em 10 dias, porque ele oxida quando exposto ao ar. O arroz branco oxida muito mais rápido do que o arroz integral, porque ele não tem mais casca. O mesmo acontece com as maçãs descascadas, que mudam imediatamente de cor e assumem um tom amarronzado. O arroz que comemos é a semente da planta, em seu estado original. Essa semente está envolta em uma casca. Depois que essa casca é retirada, sobra o que costumamos chamar de arroz integral. Quando todas as camadas de farelo são retiradas, resta o germe de arroz. Quando também ele é removido, resta somente o albume, que é o arroz branco. A maioria das pessoas preferem o arroz branco porque ele é branco, macio, de sabor doce e aparência mais agradável, mas na realidade é o arroz do qual foram retiradas as partes mais importantes. A comida é morta. Uma maçã ou uma batata descascada oxida rapidamente e assume um tom marrom, por já não terem mais a casca. O arroz refinado, embora a cor não mude, oxida muito mais rápido do que o arroz integral. O arroz branco é bom apenas quando recém-refinado, porque ainda não sofreu oxidação. Entretanto, o arroz branco não contém mais o farelo ou a parte do germe, por isso mesmo, se for colocado na água, apenas se expandirá, sem conseguir germinar nem florescer. O arroz integral pode germinar quando colocado na água em temperatura correta. É um alimento vivo, com potencial de germinação. Por isso digo que o arroz branco não tem vida, é um alimento morto. Dê saúde para você e para quem precisa, e a gente continua o nosso estudo no próximo vídeo. Até mais!